Queridos, hoje nós retornaremos a um tema que, vez ou outra, nós temos compartilhado aqui. Eu tenho percebido cada vez mais as nossas limitações emocionais, as nossas lutas com os nossos sentimentos, com as dificuldades que nós temos. E é algo que tem mexido tanto comigo, porque são muitas pessoas que têm enfrentado essa questão. Sabe, de lutas emocionais, de tristeza, melancolia, depressão, esfriamento espiritual, afastamento da presença de Deus. É uma quantidade impressionante de pessoas que estão enfrentando esse problema diariamente, constantemente. Então, a volta e meia a gente precisa compartilhar sobre isso. Por exemplo, eu tenho me preocupado muito com as crises de ansiedade, sabe? Tenho me preocupado muito. Por exemplo, eu já conversei com uma pessoa que ela desenvolveu um tipo de pânico, talvez, de transtorno, quando ela pensava em ir trabalhar. Sabe, eu tenho que ir trabalhar, eu tenho que ir para aquele local, e toda vez que ela pensava naquilo, aquilo dava uma angústia, uma agonia, uma coisa ruim nela, e ela começava a sentir fisicamente os efeitos da sua tristeza. E não só em relação ao trabalho, parece que é um padrão. Então eu já tenho lidado com pessoas que sofrem antes de apresentações, antes de encontros, antes de ministrações, e sofrem realmente, sofrem muito. Pessoas que sofrem pela ausência de pessoas queridas constantemente, e alguns dos nossos amados, por exemplo, quando estão em crise de ansiedade, acabam desenvolvendo um culpado, ou seja, pode ser o emprego, pode ser uma situação inusitada, estar no meio de pessoas, o próprio fato de dirigir um carro, desenvolve um culpado, e toda vez que tem que passar por ali, passam mal, sofrem, sabe, e é uma coisa tão terrível, queridos, tão difícil, que essas pessoas elas se sentem culpadas por estarem assim. Pessoas que tentam lidar com isso, mas não conseguem, porque excedem as próprias forças. Então, constantemente eu tenho conversado, aconselhado, tenho medido bem as palavras aqui, para não soltar nenhum caso específico daqueles que a gente tem conversado aqui, mas são coisas profundas e reais, e sérias. E muitas vezes as pessoas que passam por isso estão sozinhas, porque não conseguem expressar, externar, seus parceiros, seus companheiros, pais, amigos não entendem. É muito comum achar que é frescura, que é dengo, isso não tem nada a ver, isso é fraqueza. Sabe, e por favor, eu preciso que você ouça o que eu vou compartilhar com você. Isso é sério, isso não é brincadeira. Isso tem afetado uma grande parte da população mundial. Problemas com a depressão ou com a ansiedade, sabe, as estatísticas elas apontam números terríveis, terríveis. Então, queridos, eu gostaria que você prestasse muita atenção. Talvez você pense assim, eu não tenho problema com isso, pastor. Então posso ir embora? Estou livre dessa? Não, amado. Vamos estudar juntos, vamos ver como o nosso Deus age. E que Deus te livre de você passar por um processo de ansiedade ou de depressão, que você nunca tenha esse desprazer. Amém? Que você nunca tenha, mas quem sabe, você pode ver alguém passando bem do seu ladinho, e você vai ter algo para compartilhar. Você vai ter algo para ministrar, você vai ter algo para oferecer para essa pessoa, além da sua, entre aspas, compaixão, além da sua companhia. Amém? Então nós vamos ver sobre a experiência de um homem de Deus. Se você puder, na verdade, abra sua Bíblia aí comigo no livro de 1 Reis, capítulo 19. O livro de Reis está lá no Antigo Testamento, mais para o começo da Bíblia. Para quem está acompanhando aí no aplicativo, seja no celular ou no tablet, as iniciais é RS, tá? Só que como é 1 Reis, é 1RS, ok? E para aqueles que estão nos visitando, aqueles que ainda não têm o hábito de carregar sua Bíblia, que ainda não são cristãos ainda, você pode acompanhar comigo, que eu também coloquei junto no aplicativo aqui, vai aparecer no nosso projetor. Amém?
1 Reis, capítulo 19, a partir do verso 1, nós leremos até o verso 15, se assim Deus nos permitir. 1 Reis 19, a partir do verso 1. Mas antes, deixa eu dar um pano de fundo aqui, né? Eu não resisto, eu sempre tenho que dar um contexto histórico para você entender o que estava acontecendo na ocasião. Veja bem, Deus levantou um povo, o povo judeu. Esse povo cresceu, se multiplicou, passou por muitas situações, se transformou em um reino, estabeleceu reis, passou por uma série de processos políticos terríveis. E esse mesmo povo de Deus acabou se afastando muito de todos os princípios que Deus havia estabelecido quando formou esse povo. A nação de Israel, na ocasião desse texto, eles estavam muito distantes, ao ponto de o rei e a rainha, perseguirem os profetas de Deus, ao ponto de Jezabel, que era a rainha nesse momento, ela decretar a caça, a procura, o assassinato de todos aqueles que serviam Jeová, o Deus de Israel. Então, havia muita idolatria, eles adoravam a Baal nessa ocasião, essa era a religião padrão, podemos dizer assim, no reino de Israel, desse povo escolhido por Deus nessa ocasião. Então, o Senhor Deus levantou esse homem chamado Elias, para fazer a diferença, para restaurar a espiritualidade e a vontade de Deus em toda a nação. Deus levantou Elias e Elias começou a realizar grandes coisas pela poderosa mão de Deus. Elias foi um cara usado pelo Senhor. E um pouco antes dessa ocasião aqui, nós vemos Elias, por exemplo, orando, tendo um encontro meio que dramático com o rei, né, a rainha, e dizendo: olha, não haverá chuva. Eu vou orar e não haverá chuva, não vai chover por um determinado tempo aqui em Israel. Elias orou e o céu cerrou-se. Não choveu durante 3 anos naquele lugar. E depois desse período onde a fome, e a miséria se alastrou pelo reino, e ainda Acabe e Jezabel procuravam os sacerdotes, procuravam matar todos aqueles que professavam o nome do Senhor. E durante esse período, o meu amigo Elias, obrigado. Então, queridos, durante esse período, Deus continuou agindo e eles sofreram todas as consequências. Quando chegou o tempo de Elias, né, se revelar e trazer de volta aquilo que Deus queria que ele fizesse, ele procurou o rei outra vez. E é impressionante que esse homem, olha, o rei, ele tem autoridade para matar quem ele quiser, na hora que ele quiser, da maneira que ele quiser. Esse rei inflamado, esses perseguidores dos sacerdotes e dos servos de Deus, tinham todo o poder. E Elias então vai até ele. Vai até o rei com autoridade, imbuído do poder de Deus. E no momento que ele se encontra com o rei diz para ele: você é o perturbador de Israel. E Elias diz para ele: eu não sou perturbador de Israel. Quem é perturbador? É você e os seus pais. Diz isso na cara do rei. Olha o tamanho da autoridade de Elias. Então Elias, nessa ocasião, propõe um desafio para a corte e para todo o povo de Israel. Ele diz: olha, vamos ver quem é o Deus verdadeiro então. Tragam os profetas de Baal, né, os adoradores de Baal, e vamos fazer um sacrifício de determinada forma, em determinado local. E o Deus que mandar fogo sobre o sacrifício, esse é o Deus verdadeiro, vamos fazer. E a corte, eles aceitaram o desafio, e é conhecido como desafio de Baal. Então eles vão para o monte, os profetas de Baal e mais outros adoradores de outros deuses, era mais de 800 camaradas que estavam lá, nessa ocasião. E Elias do outro lado. Então eles fizeram um altar de pedra, colocaram lenha, ofereceram um animal, um sacrifício lá, e os profetas de Baal começaram a clamar, pedindo para que o Deus deles enviasse fogo. Enquanto eles estavam lá clamando, se batendo e fazendo todas as macumbas e as mandingas para que o fogo comparecesse ou aparecesse, Elias estava do outro lado,
zombando desses camaradas, caçoando esses caras. E literalmente ele dizia: falem mais alto, talvez o Deus de vocês esteja dormindo. Ou quem sabe ele foi viajar. E os caras fizeram, e no período todo que foi estabelecido para que eles buscassem e clamassem para que fosse, nada aconteceu. Em contrapartida, quando chegou no momento de Elias, Elias colocou as pedras, colocou a lenha, colocou o sacrifício e pediu para aqueles que estavam com ele: olha, faça aí uma valeta ao redor, e começou a mandar água em cima daquele troço todo. E começou a jogar água, e aí Elias orou ao Senhor, clamou ao Senhor, diante de todo aquele povo, e Deus ouviu sua oração, mandou fogo, consumiu todo o sacrifício, toda a lenha, e até a água que estava ali evaporou. O povo então viu que Deus existe, que Deus é real, que Deus é poderoso. Eles se voltaram ao Senhor, houve temor no coração do povo, e nesse momento Elias, tomado pelo Senhor, foi lá e matou todos aqueles profetas de Baal. Foi um evento maravilhoso, poderoso. Esse homem foi usado por Deus de tantas maneiras, de maneiras tão poderosas. Mas nessa ocasião aqui, depois que ele havia feito tudo isso, a gente imagina que, agora ele está usado por Deus, ele vai restaurar completamente o poder de Deus em Israel, ele vai voltar e limpar o templo de todas as suas imagens idólatras que tinha, inclusive no templo de Jerusalém, todos os altares que foram quebrados do Deus verdadeiro, ia restaurar. A gente pensa isso, mas olha o que acontece no nosso texto, depois que ele passou por essa experiência maravilhosa com Deus, ok? 1 Reis 19, a partir do verso 1, diz assim: ora, Acabe, o rei, contou a Jezabel tudo que Elias tinha feito, e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo, fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levanta-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta-se e come, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve o murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Elias respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. E o Senhor lhe disse:
volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja a Azael como rei da Síria. Só até aqui, queridos. Veja bem, esse camarada, que foi extremamente usado por Deus, poderosamente usado por Deus, de repente, no verso 3, o que a gente tem? Elias teve medo. Elias teve medo. E às vezes a gente pensa assim, queridos, aqueles que são usados por Deus, aqueles que fazem alguma coisa, sabe, por Deus ou pelo Deus, são super-homens, são super-mulheres, são mulheres biônicas, ou homens biônicos que têm poder, que jamais passam por situações ruins, que jamais passam por dificuldades. Não é assim, querido. Não é assim. Todos nós somos feitos do mesmo material, nós somos falhos, nós somos limitados, nós temos medo, nós temos transtornos, nós sofremos com bipolaridade, nós sofremos com uma série de coisas. Todos nós somos assim, uns mais, outros menos. Mas a gente vive tentando satisfazer a uma imagem irreal, dentro e fora da igreja, sempre perseguindo um corpo perfeito, um status perfeito, uma situação financeira perfeita. O tempo todo nós vivemos atrás de uma imagem que é irreal, quando na verdade todos nós somos falhos e somos limitados. Homens de Deus também são, mulheres de Deus também são. E eu faço questão, querido, de ser muito enfático nessa questão, porque um dos problemas de quem enfrenta transtornos, depressão, tristeza, é a negação, é não aceitar. Outro problema tão severo quanto é o sentimento de culpa, porque a pessoa já está assim, aí ela se culpa por estar assim. Ela olha no espelho, olha para si mesma e fala assim, meu Deus, mas olha, eu ainda passo por isso. Como eu não sou nada, eu sou mesmo a pior coisa do universo. Então algo que eu quero começar falando para você, que esse homem de Deus, ele teve medo. Esse homem de Deus passou por um momento de estresse tão grande, que seu sistema emocional foi para o brejo. Foi para o brejo. Ele teve, sabe, uma recaída, ele passou mal, ele entrou numa melancolia, numa tristeza, e teve medo de uma mulher. Ora, não era esperado que esse camarada fosse lá e vem em mim, Jezabel, já matei esses camaradas todos aqui, ninguém poderá. Não era esperado isso. Se a gente parar para pensar, um cara com tanta ousadia, com tanto poder em Deus, ele não era para estar assim, mas ele estava. Ele entrou nesse caminho. E a culpa é de quem? Ele pecou? Ele estava em pecado? Ele era só um cara frágil, era um coitadinho? Queridos, isso acontece com todo mundo. Outra coisa, olha só, ele fugiu. Ele se acovardou. Esse verso 3, olha, veja bem, ele teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Elias deixou o servo dele. Falou assim, não, eu não quero nem andar com você. Você fica aqui em Berseba que eu vou para o deserto. Olha bem, queridos, o que é que nós temos aqui? Medo, fuga e isolamento. Medo, fuga e isolamento, e são elementos básicos no processo depressivo, no processo de pessoas que estão em tristeza. É assim. Infelizmente, quando nós encaramos uma grande decepção, uma grande frustração, ou até mesmo uma grande vitória, muitas vezes as pessoas começam a desenvolver esses sentimentos, sentimento de medo, querendo fugir. É muito comum, eu terminei o namoro, terminei o relacionamento, eu vou embora daqui, né? Eu vou para o Paraguai, não, brincadeira. Mas é muito comum o sentimento de fuga. Não tem nada contra quem vai estudar na Bolívia, no Paraguai, tá, gente? Deixa eu só deixar isso claro. Mas é um sentimento. Quando é um sentimento de fuga, tem um problema. Tem um problema. E olha bem, queridos, os servos daquela época, o discipulado naquela época era algo constante, era todos os dias. Sabe, a pessoa andava junto com o seu senhor. Eu quero aprender de Elias, se eu fosse servo de Elias, eu andava com ele, eu carregaria suas malas, onde ele estivesse. Então era um relacionamento e era uma coisa assim de parceria mesmo.
E Elias diz: não, eu quero ficar só, eu não quero ver ninguém. Eu não quero ver ninguém. Foi para um deserto. Olha o que o texto diz: entrou num deserto, caminhada de um dia. Depois disso, não contente com isso, ele sentou-se debaixo de uma árvore e orou. Elias orou, pedindo o quê? Gente, realiza. Não é outra pessoa que não, tá? É o Elias. E algo que as pessoas que passam por esse processo e que às vezes não admitem é que tem sentimentos de morte, tem sentimentos horríveis, são coisas que tomam a alma da pessoa, sabe, encarceram a alma da pessoa, é uma coisa tenebrosa, horrorosa. E é muito comum pessoas que, inclusive a grande maioria das pessoas que acabam cometendo o suicídio é por conta da depressão, desses sentimentos, dessa angústia, dessa falta de esperança, sabe, E nós estamos vendo um camarada que era para ser diferente, que não era para sofrer essas coisas, porque, entre aspas, no nosso imaginário, ele era um cara perfeitinho. Ele era para ser um cara perfeitinho, que não deveria passar, mas não. Ele falou para Deus: Deus, tira a minha vida. Tire a minha vida. Olha o que Elias fala para Deus: tire a minha vida, eu não sou melhor do que os meus antepassados, aliás, já tive o bastante. Ele estava cansado, estava quebrantado, estava desesperado na presença de Deus, e não tinha, quando eu falo desesperado, é sem esperança na presença de Deus. E o que é pior, querido, aí Elias, para você ter uma ideia, ele foi dormir. Ele procurou se desconectar da realidade. Se desconectar, ele queria se livrar de tudo ao seu redor. E é outra coisa muito comum, amados. Infelizmente, quando as pessoas desenvolvem ou sofrem com a doença, porque a depressão é uma doença, além disso, sabe, ou desse afastamento, a gente quer se desconectar, a gente quer se desligar, a gente quer sair de perto, a gente quer simplesmente ir dormir, ficar caladinho, quietinho. Quando enfrentamos dificuldade, né, eu falo que existem crentes como águia, porque olham além das dificuldades, existem cristãos que são como a galinha, que só conseguem ver a realidade do seu redor ali, poucos metros ao seu redor. Existem crentes tatu, porque quando vem a dificuldade ele ainda procura um buraco para se enfiar. E acontece, querido. E simplesmente acontece. O que mais que a gente pode ver que aconteceu só vale lembrar que outros homens que estavam também em processo assim procuraram ir. Lembra de Jonas, quando estava fugindo da presença de Deus? Deus mandou ele: Jonas, você vai para Nínive. Que tipo assim, era para essa direção. Ele pega e vai para Tarso, para a direção oposta. E ele entra no porão do navio e vai fazer o quê? Vai dormir, porque ele queria se desconectar. Ele não queria participar daquela realidade. Ele também, em momentos depois, pediu a morte para o Senhor. Jesus passou por um processo parecido. Sofreu a angústia, a ansiedade, sofreu, mas ao invés de dormir, Jesus foi o quê? Foi para o Getsemane orar, buscar a presença de Deus. Enfim, queridos, Elias deitou naquele lugar e pediu a morte. Ele não queria nada além da morte. E a partir desse momento, querido, eu vejo assim, que se a história parasse aqui, ia ser muito trágica. Sabe, muito trágica. E eu quero compartilhar com você, meu amado, eu sei que essas coisas que você está passando é difícil, são coisas terríveis. Quero estimular também, mais uma vez eu vou tocar no ponto. Jamais fale para alguém que está enfrentando esse processo que é frescura. Jamais fale para essa pessoa: você está passando isso porque você é fraca. Nunca saia dos seus lábios algo desse jeito. Porque não tem a ver com força, com fraqueza. Sabe, é muito além. Às vezes, por exemplo, existe uma depressão que ela é orgânica. Eu ouvindo hoje uma mulher muito, muito sábia, e ela era uma doutora, ela falando como que o nosso corpo produz a depressão em muitos casos, por conta das nossas próprias reações fisiológicas.
Não, aí nós estamos falando de coisas que não está restrita somente ao campo emocional, mas é fisiológico, é biológico. Existe uma ministração do pastor Silas Malafaia, que eu assisti há muito tempo, ele fala inclusive sobre esse texto. E ele fala que o nosso Deus conhece a nossa constituição. Ele sabe que as nossas fraquezas carnais, fisiológicas, elas também influenciam em nosso temperamento, em nossas emoções. Ele sabe disso. E talvez isso justifique o porquê um anjo apareceu para ele e falou: Elias, coma. Preparou ali um alimento e disse: Elias, coma. Você precisa comer. Amados, ao mesmo passo que a gente entende a realidade daquilo que o Senhor Deus está nos mostrando, nós temos muitas resistências em procurar ajuda fisiológica para o nosso corpo. E mais uma vez, como seu pastor, como pastor dessa igreja, eu quero te falar: se você precisa ir no psicólogo, vá no psicólogo. Se você precisa ir no psiquiatra, procure o psiquiatra para que ele te medique. Não brinque, não acredite nessa, é só frescura. Não acredite, se alguém te falar isso, os daqui da igreja já não vão te falar isso, nunca mais, amém? Se você precisa ir, vá, porque isso vai ser bênção para o seu corpo. Silas Malafaia, quando pregava sobre isso, ele dizia que essa atitude do anjo era medicamental. Ele estava tratando no físico de Elias antes de qualquer outra coisa. Sabe, querido, em nome do Senhor Jesus, não aceite nenhuma informação dizendo que você é diferente, só você que sofre. Porque, olha só, inclusive, mais tarde, quando o Senhor Deus vai falar com Elias, nós lemos aqui, daqui a pouco a gente vai passar por esse texto outra vez. Elias, o que você está fazendo aqui? O que Elias diz? Eu sou o único que restou. Não é? É um outro sintoma de quem está sofrendo com a melancolia, com a tristeza, com o afastamento. Eu sou o único. É a síndrome do eu sou o único. Eu sou o único que luta pela minha família. Eu sou o único que trabalha nessa empresa. Eu sou o único que busca a Deus. Eu sou o único que estou sofrendo. Eu sou o único. É um sentimento, queridos, olha, veja bem, e é padrão. E eu costumo dizer que é um sentimento, inclusive, egoísta, que leva a pessoa deprimida, a pessoa ansiosa, a sofrer de uma maneira e não olhar para nada além do seu redor, nada além do seu sofrimento. Penso que não é só eu sou o único que passa, eu sou o único que sofre, eu sou o único. É impressionante, e isso, inclusive, a pessoa que acaba entrando nesse abismo, não é culpa sua, tá? Mas é um diagnóstico. Ela esquece do marido, esquece da esposa, esquece dos filhos, esquece de tudo. A única coisa que ela quer é sair daquela situação, mesmo que para isso precise de passar pela morte. É um egoísmo. Sabe, é um egoísmo, é um egocentrismo, é um desprezo pela realidade que está ao seu derredor. E próprio Elias passou por isso. Era verdade o que ele estava falando? Não era verdade. Ele mesmo havia se encontrado um pouco antes aqui na história com Obadias. Obadias também servia ao Senhor, havia escondido outros profetas, ele sabia disso. Mas aquele momento emocional, aquele momento de depressão, de tristeza, deu a ele a síndrome do eu sou o único. É só eu, é só comigo, não é com ninguém mais. E foi muito, muito difícil para ele. Muito, muito difícil para ele. Mas voltando à questão, aí o Senhor nosso Deus começa a tratar. Por isso que eu quero dizer para todos os amados que estão aqui, olha, há esperança. Há esperança. Se você já passou, está passando, ou Deus te livre, se um dia você vier a passar, não perca as suas esperanças. Não deixe de acreditar que este é o momento. Eu tenho sido enfático aqui e dito, Deus colocou um limite na noite. Abra os seus ouvidos para aquilo que eu estou te dizendo. Deus colocou um limite na noite. Mais cedo ou mais tarde, o sol vai aparecer. O sol vai aparecer. Eu não queria que você estivesse passando por isso, não queria jamais que você passasse por isso, querido, mas se por acaso você estiver passando ou vier a passar, não se esqueça disso. Deus colocou um limite na noite. E Ele cuida de nós. Ele cuida de mim, Ele vai cuidar de você também.
Ele cuidou de Elias, ele enviou um anjo, olha, vem aqui, eu quero tratar com você. Eu sei que você está aí nesse processo de sonolência, se desligou de tudo e de todos, mas eu quero tratar com você, come, se alimenta, tem uma atitude, vamos que eu vou te levar para um lugar. E aí Elias vai com ele. Elias vai com ele e para em uma caverna. Anda ali, esse alimento, sabe, que o anjo fez, deu uma energia para ele, né, sobressalente. Deu uma energia fantástica, ele comeu, né, várias vezes, bebeu, e aí foi. E ali no verso 9, ele diz, ali entrou numa caverna e passou a noite, e foi onde Deus perguntou, Elias, o que é que você está fazendo aqui? O que é que você está fazendo aqui, Elias? E depois que ele reclamou, depois que ele disse, olha, eu sou o único, ninguém mais, né, busca o Senhor, eles querem tirar a minha vida e tal, sabe? Olha só o verso 11. O Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. E então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. O processo da cura, o processo da restauração, geralmente não é imediato. Para as pessoas que sofrem com a depressão, com a ansiedade, geralmente o processo não acontece do dia para a noite. Não é indo até lá e tomando um remedinho, ou simplesmente fazendo uma campanha de oração, ou simplesmente chamando alguém para orar e expulsar o demônio da depressão. De você ter alguém com quem você possa falar. Esse é o papel importante que o psicólogo faz, que o seu líder pode fazer, que é te ouvir. Que é ouvir aquilo que você tem para dizer. Talvez você pense, não, mas ninguém tem nada a ver com os meus problemas. Eu não vou ficar torrando os outros com os meus problemas. Sabe, todo mundo tem o que fazer. Isso, querido, também faz parte do egoísmo. Faz parte de algo que não é saudável. Precisa falar sim, é impressionante. A maioria das pessoas que eu trato aqui, olha aqui que eu vou te falar. A grande maioria das pessoas com quem eu tenho tratado sobre essas questões tem uma vergonha incrível de se expor. Tem um medo do que as outras pessoas vão pensar sobre elas ou sobre essa situação. E isso é uma das coisas que mais as encarceram e que impede o processo de cura. Tem que falar. Tem que desistir dessa história de que você não pode falhar. Quantas pessoas poderiam ser curadas através das lágrimas, através do choro? Mas não, eu não posso chorar. Eu tenho que ser forte. Por que você tem que ser forte? Você não precisa ser forte, você tem que chorar. Se for necessário chorar, você tem que se derramar. Você pode fazer isso, querido. Então há uma grande quantidade de pessoas que têm vergonha de compartilhar sobre isso. Tem vergonha de se expor, tem vergonha de falar assim, olha, eu tenho um transtorno. Acho que não pode ter transtorno. Não, eu tenho mesmo, eu sou bipolar, eu tenho problema com ira. A gente precisa confessar, querido. Reconhecer. Não, eu tenho problema emocional, sim. Graças a Deus a gente tem pessoas que é muito bem resolvido. Fala assim, eu tenho problema mesmo, mas eu sou medicado. Estou super bem, porque eu tomo os remedinhos e estou de boa. Eu conheço umas pessoas super alegres aí. E o processo de cura passa por isso. Quanto mais você nega, quanto mais você foge, quanto mais você deixa de compartilhar, de abrir seu coração, sabe, o processo de cura é mais lento. Então veja bem, Deus tratou o físico, a parte fisiológica. Deus tratou terapeuticamente, porque Deus chamou Elias para conversar. Isso é importante, qualquer pessoa que trabalha com essa área vai te dizer. E você está aqui na igreja, ouvindo do seu pastor a mesma coisa, você precisa falar, você precisa compartilhar. E se você, amado, em nome de Jesus, está pertinho de uma pessoa que está enfrentando esse processo, escute, deixa a pessoa falar, pergunte, não deixe a pessoa, quando você perceber que a pessoa está mais tristinha, está sofrendo com ansiedade, fala assim, o que está acontecendo? Se ela começar a recusar, pressione, pode falar, estou aqui, eu sei como é que você está isso aí, vamos chorar aí um pouquinho que vai melhorar. Ajude, amado. Não seja um insensível, um psicopata. Porque a gente tem desses, né? Não, você não pode chorar não. Engole o choro. A gente aprende isso desde criança, né? Engole o choro, não chora não. E aí o marido depois casa com a mulher começa a ter esses processos e tal. Não, engole o choro, não pode chorar. Tem que chorar.
tem que falar, tem que ouvir, por mais que ele te dê nos nervos, por mais que você entenda, poxa vida, ninguém cuida de mim, essa coisa toda, você tem que parar, você tem que ouvir. É importante, é essencial. De fato, o Senhor Deus começa a trabalhar com Elias. Começa a conversar com Elias, já estava no processo de cura. Elias, o que você está fazendo aqui? Conversando com Elias. E aí, queridos, vem a coisa mais impressionante nesse texto. É que Deus começa a se manifestar para Elias. E de uma série de maneiras muito estranhas. E talvez uma série de coisas que eu e você gostaríamos de ver nos dias de hoje. Quando estamos distantes de Deus, quando achamos que Deus não nos ama, que Deus está chateado com a gente, ou que a gente não quer nem saber, nós gostaríamos. Veja bem, Deus colocou Elias ali, fora da caverna. E veio uma série de manifestações naturais. E a primeira manifestação, um vento destruidor. E o texto chega a dizer que era um vento fortíssimo, que separou montes, esmigalhou as rochas. Olha que coisa impressionante. E o texto continua e diz, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto. Amados, olha, quando eu leio esse texto, quando eu vejo vento, eu imagino aqui na minha cabeça do meu fantástico mundo de Bob, aqueles furacões, né? Que avassalam e arrancam as casas. Eu imagino esse tipo de vento lá. Quando eu penso em terremoto, eu penso em terremoto, não foi aquela tremidinha, não. Né? A gente não tem isso aqui, então é pouco conhecido, mas eu, no meu fantástico mundo, eu penso nesses terremotos que destroem tudo, aquele tipo 2012, quem assistiu aquele filme 2012? Tem um terremoto lá que arrebenta tudo e tal. Foi um terremoto sério, forte, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, né? Um fogo, assim, uma manifestação de fogo naquele lugar, mas o Senhor Deus não estava no fogo. E aí, queridos, olha que coisa fantástica, depois do fogo houve o murmúrio de uma brisa suave. Nas Bíblias mais antigas diz um cicio, né? Um som, um barulhinho de uma brisa suave. E foi ali que Deus se manifestou. Foi através disso que Deus chamou a atenção de Elias. Olha, amados, se você parar para pensar, o que faz toda a diferença nesse texto é aqui, ó. Fique na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Esteja na presença do Senhor. Talvez para uns vai ser o vento, para outros o terremoto, para outros o fogo na sarça do deserto. Eu não sei como Deus vai fazer para falar com você. Talvez para alguns vai ser através de uma brisa suave, de um ventinho suave. De um ventinho suave. Agora, a grande questão não é a caverna, que você precisa ir para receber sua cura. A grande questão aqui não é a manifestação poderosa. A grande questão e o diferencial aqui é a presença de Deus. É estar com o Senhor. Se você estiver com Ele, Ele vai te alcançar na sua linguagem, na maneira que você vai entender. Se você se dobrar aquilo que Deus tem, Ele vai fazer. Da sua maneira, do seu jeito, Deus vai fazer. Se Ele visitou Elias, se Ele trabalhou na vida de Jonas, se Ele foi fiel na vida do próprio Jesus, se Ele cuidou, né, dos salmistas, que com muitos salmos você percebe o desespero, a angústia, a tristeza de pessoas que estavam vivendo esse processo, por que Ele não vai fazer contigo? Pessoas que eram boas passaram por processo de depressão, ricos, pobres, hoje passam por problema de depressão, crentes, não crentes, passam por esses problemas. O que vai fazer toda a diferença? Esteja na presença de Deus, busque a presença de Deus, querido. A gente entende que é um tripé, medicamental, terapêutico e a fé. E aqui, pela palavra de Deus, eu estou te falando que todas essas coisas são importantes. Medicamental, terapêutico e a fé. Através da presença de Deus, da fé que Elias tinha, Elias foi restaurado, renovado,
porque ele esteve na presença de Deus. E aqui está uma grande angústia do meu coração, sabe, aqui está uma grande, um desespero meu, porque hoje nós temos tão pouco para oferecer para essa geração deprimida, enquanto igreja. Hoje nós temos tão pouco para oferecer dessa luz, desse conforto, dessa consolação que o Espírito Santo nos garante, dessa paz que o mundo não conhece. Enquanto cristãos nós somos tão falhos nessa área, deixamos de brilhar como a luz, deixamos de ser sal para salgar. Em nome do Senhor Jesus, eu espero que haja algo ardendo no seu coração, para participar daquilo que Deus tem para fazer de uma maneira diferente, ser um proclamador da paz do Senhor, e do poder e da presença de Deus, que cura, que liberta, que age, que opera. Muitos de nós estão vazios, não têm a água que o Senhor Jesus garantiu que fluiria do nosso interior como um rio de águas vivas, porque estamos tão preocupados conosco, estamos tão preocupados com a nossa realidade, com o nosso egoísmo, com o nosso trabalho, com o eu, estamos tão cheios de si mesmos, que nós não conseguimos sermos canais de Deus, para essa geração sofrida. Então eu quero te desafiar, querido, a se colocar na presença de Deus, para receber a cura que você precisa, para se colocar na presença de Deus, para ser um canal daquilo que Deus tem para fazer nessa geração. Culto após culto eu tenho vindo aqui, pregado, falado do Deus que nós servimos, um Cristo que veio para nos buscar, para nos restaurar, para nos perdoar, para nos curar, um Cristo que é capaz de curar o seu físico, a sua alma, para mudar a sua vida por inteiro, completamente. Eu tenho pregado aqui constantemente. Quando nós vamos começar a acreditar nisso, queridos? E a vivenciar o que o Evangelho nos garante? Quando, amado? Eu respeito o seu momento para aqueles que estão em processo de depressão, processo de ansiedade. Sabe, eu sei que Deus vai operar, certo? Agora eu estou me dirigindo àqueles que não estão, aqueles que são sãos, que neste momento estão em condição, ou deveriam estar em condição. Mova-se na presença de Deus. Deixa Deus te usar. Deixa Deus usar a sua vida, meu amado. Coloque-se na presença de Deus. Sabe aquela voz que Isaías ouviu? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Sabe aquela voz que ecoou no Novo Testamento dizendo: vinde a mim? Ela ainda ecoa nos dias de hoje. Ela ainda convoca nos dias de hoje. Ela ainda nos chama nos dias de hoje. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? O ide do Senhor ainda ecoa em nossas almas até os dias de hoje. Não podemos nos conformar com esse mundo de sanguessugas, de pessoas que só querem para si mesmo e não oferecem absolutamente nada. Nós não podemos aceitar isso, nós não podemos nos conformar com isso. De pessoas que só querem tirar, o tempo todo tirar. O tempo todo tem esse sentimento de que alguém precisa dar a ele. Oh, amado, em nome de Jesus, deixa, Senhor, o Espírito Santo está aqui para te libertar, para fazer de você uma pessoa realizada, para se realizar. E nós nos realizamos quando nós abrimos mão e realizamos os outros. Por Cristo, querido, pelo amor do nosso Deus que está aqui nesse lugar. Arrependa-se desse viver fútil, de viver só para si mesmo. Renda-se ao Senhor e deixa Ele te usar. Ah, mas eu sou pecador, eu sou falho, eu tenho tanta coisa para fazer. Bem-vindo ao clube, todos nós somos, todos os homens da Bíblia também eram falhos, limitados, muita coisa para fazer. Mas em um momento das suas vidas eles se renderam e passaram a participar, passaram a se entregar e viveram coisas maravilhosas, e hoje estão colhendo os frutos, não aqui nessa terra, mas em um lugar muito melhor, que a gente não consegue nem imaginar, nem aceitar inclusive. Então eu te desafio, querido, como pastor, como pregador, seja mais, deseje mais, implore mais a presença de Deus, procure o Senhor e Ele vai se revelar para você. E os amados, as amadas, todos aqueles que estão enfrentando o processo,
sabe, de limitações nessa área, que já enfrentaram, estão enfrentando, há esperança. Há esperança para você, não desanime, não perca a sua esperança, não entre pelo caminho dos pessimistas, sabe, não entre por esse caminho, querido, de achar, não, nada vai dar certo, meu casamento não vai dar certo, sabe, a igreja não vai dar certo, o projeto não vai dar certo. Eu estava ouvindo essa semana uma entrevista daquele filósofo Mário Cortella, Cortella, né? E ele dizia assim, olha, ser otimista dá um trabalho, é trabalhoso ser otimista, acreditar. Ser pessimista, nas expressões dele, é coisa de vagabundo, é coisa de preguiçoso ser pessimista, porque o pessimista, ele não quer ter o trabalho de acreditar, de fazer as coisas. Fala, não, para que eu vou fazer? Não, isso aí vai dar errado. Aí alguém fala para ele, não, mas está dando certo. Aí ele diz, espera para você ver, vai dar errado. O pessimista é o tempo todo assim, ele não quer acreditar. E aí o Mário Cortella diz assim, olha, a gente não pode perder a esperança. Ele diz, olha, já levaram, né, a minha situação financeira, já levaram a fé na política, já levaram a dignidade política do nosso país, mas não vão levar a minha esperança. Eu vou continuar acreditando que vai dar certo, vou continuar acreditando. E a mesma coisa eu digo para você hoje, amado, já tiraram, pode ser que já tiraram tudo de você, mas não deixe que eles levem a sua esperança. Não deixe de acreditar que um dia essa noite horrenda vai passar, porque ela vai. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã.